Então, gente, olha, de uma forma muito simples, o que é a intenção do Império quando traz isso? Tentar tirar a autoridade do Alexandre de Moraes e botar medo, porque o Alexandre de Moraes está tomando decisões contra o Império. Então vamos conectar as coisas de uma forma agora bem simples, tá? Vamos conectar aqui. O aplicativo de controle do Elon Musk, que é o antigo Twitter, o X, ele está nesse momento sofrendo um controle exatamente contra a arbitrariedade do Elon Musk aqui no Brasil. Lembrando que o Elon Musk ele é acusado ao redor do mundo de interferir em democracias. Quando a gente tem uma decisão judicial dentro do Brasil, a gente não bate de peito contra a decisão judicial, a gente cumpre. Só que quando a plataforma é muito poderosa, olha que coisa estranha, né? Decisão judicial a gente cumpre, mas quando a gente tem uma decisão judicial contra o Elon Musk, além dele não cumprir, ele vai metralhando, de alguma forma, o sistema judicial brasileiro. E é exatamente isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer o Geraldo e a Azimozete, que me ajudaram aqui com o Pix. Para ajudar com o Pix, gente, está aqui 31997692494. Então, de uma forma muito simples, como que a gente pode ver essa nova guerra que está começando neste momento? Um cara que tem uma influência muito grande sobre as mídias e sobre o mundo, que é o Elon Musk, ele começa a juntar pessoas para fazer a narrativa do bolsonarismo. A narrativa do bolsonarismo é exatamente aquela que amedronta a democracia brasileira. A narrativa que o Alexandre de Moraes estaria agindo contra a Constituição, estaria se excedendo para perseguir bolsonaristas. Quem vai repercutir essa narrativa? Todos os veículos que são alinhados com as empresas do Elon Musk. E o motivo é muito simples. Se a pessoa tem um patrocínio do Elon Musk, ela automaticamente precisa agradar o Elon Musk para o patrocínio continuar. Mas nós temos aí uma coisa muito perigosa. O próprio Elon Musk já demonstrou que a plataforma X, ela remunera os seus participantes de forma ideológica. Então, quem estiver do lado do Elon Musk vai ter um impulsionamento, vai ter um crescimento natural na plataforma X. Lembrando que há bem pouco tempo atrás, a esquerda começou a ser eliminada da plataforma X. Eu parei de postar quando eu vi que, de um dia, praticamente em uma semana, o Elon Musk retirou 1000 seguidores do meu antigo Twitter. Então eu cheguei à conclusão que, olha, é uma plataforma que vai ser sempre controlada pelas migalhas do Elon Musk. E agora, contra o Alexandre de Moraes, contra o Poder Judiciário brasileiro, o Elon Musk oferece vários petiscos. Dentre petiscos, existe, obviamente, o patrocínio direto, as empresas dele patrocinando diretamente emissoras como a Rede Globo, e existe também a possibilidade de crescer nas plataformas que estão ligadas ao Elon Musk, além da interferência em outras plataformas através da compra das palavras-chave, que é mais ou menos assim: se eu quero que todo mundo diga, né, se eu quero toda a internet falando mal do Alexandre de Moraes, eu coloco uma tag, por exemplo, Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro, e coloco bastante dinheiro nessa tag. As pessoas que produzem conteúdo para a internet vão observar que essa tag está pagando muito, e a partir daí essas pessoas vão começar a produzir conteúdos relacionados a isso. É assim que se ganha dinheiro na internet e é assim que o dinheiro controla os influenciadores na internet. Agora, essa coisa de violar a decisão do Moraes e manter as redes do Marcos Duval é uma coisa completamente contra a nossa soberania. Isso porque decisão judicial no Brasil, quando ela é contra qualquer empresa brasileira, a empresa é obrigada a cumprir. Quando é contra a plataforma do Elon Musk, ele simplesmente desafia, né, bate no peito, desafia e fala que não vai tirar o Marcos Duval do ar, né? Obviamente, o Marcos Duval, ele é submisso ao Alexandre de Moraes numa decisão soberana, mas a plataforma X, ela consegue, através do dinheiro, chantagear. E aí nós temos esse impasse, que é um impasse que, obviamente, é preocupante. Porque se nós tivermos toda a estrutura do Elon Musk dedicada a dizer que a justiça brasileira só serve para perseguir o coitadinho do Bolsonaro, os processos contra o Bolsonaro começam a perder um pouco a legitimidade,
pelo menos na opinião pública. Então temos aí uma forma de chantagear o Alexandre de Moraes. E não pensem vocês que o Elon Musk, nesse momento, ele está tentando ajudar o Bolsonaro. Não, ele está querendo pisar na ferida do Alexandre de Moraes. O interesse do Elon Musk é que não existam controles soberanos sobre as suas plataformas de comunicação, que não existam críticas, por exemplo, às atitudes do Elon Musk para tentar tomar lítio de tudo enquanto é país ao redor do mundo. Então, nesse momento agora, o Elon Musk está pedindo o direito de poder controlar o Brasil através das suas plataformas, o direito de decidir quem fala e quem não fala. E a plataforma X, que já deveria ter sido substituída por uma plataforma brasileira, eu tenho dito isso há muito tempo, ela continua sendo um controle do Elon Musk sobre o povo. Porque agora é impossível para o Alexandre de Moraes bloquear todos que vão falar coisas contra ele. É impossível para o Alexandre de Moraes tirar a plataforma X do ar, a menos que ela continue insistindo em manter o Duval no ar. De qualquer forma, vão dizer que o problema é que existe uma briga entre o Elon Musk e o próprio Alexandre de Moraes. E aí nós temos aqui demonstrações de que muitos estão sim dispostos a apoiar o Elon Musk na investida contra o Alexandre de Moraes. E eu vou trazer para vocês aquele que já foi um dia herói da esquerda, o Glenn. Vamos lembrar da história do Glenn, tá? É importante a gente lembrar o viés político do Glenn, até porque eu não estou aqui para falar mal do Trump como opção nos Estados Unidos, todos sabem o meu posicionamento, mas lembrando que o Glenn saiu do Intercept quando o Intercept recebeu a ordem, né? Quando o Glenn recebeu a ordem de que o Intercept teria que fazer campanha contra o Trump, o Glenn saiu do Intercept. Isso aconteceu porque o Glenn queria demonstrar algumas coisas do Biden e tal. E aí, nessa brincadeira, né, quando o Glenn saiu do Intercept, ele passou a jogar muito mais coisas no ventilador. E agora é preciso a gente imaginar por que o Glenn está trazendo isso agora. Porque o Império mandou. De uma forma muito simples. Olha, o TSE fora do rito contra bolsonaristas é uma denúncia que deveria ter acontecido ou de imediato, quando a coisa aconteceu, e agora nós temos 2 anos de Glenn sabendo que o TSE foi usado fora do rito contra bolsonaristas. Mas agora que o Glenn vai falar? Então, de uma forma muito simples, agora a gente percebe que veio uma ordem lá de cima para tentar tirar a capacidade de trabalho do Alexandre de Moraes. Essa ordem vem do Império, exatamente no momento em que o Lula não está muito disposto a concordar em entregar a Venezuela para o Império. Tá aí. Glenn diz ter provas de que Moraes usou o TSE fora do rito contra bolsonaristas. Jornalista cita diálogos em aplicativos de mensagens, supostamente sugerindo que Moraes tomava decisões sem seguir os ritos formais exigidos. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: a única pessoa que pode contestar o rito formal interno do Tribunal TSE são os outros ministros do TSE. De uma forma muito simples, quando o rito não é o rito interno, tá? Que eu tô falando, gente. Se tivesse qualquer ofensa ao rito externo, não seria o Glenn o único a saber. Vamos imaginar que, olha, o rito externo não foi seguido, ou seja, a lei processual não foi seguida. O que teria que acontecer? A gente teria que ter tido, naquele momento, recursos contra o Alexandre de Moraes. Então, nesse momento agora, nós temos o Glenn falando que ele sabe que o Xandão não seguiu o rito interno. O que interessa o rito interno quando um determinado grupo delega a função para aquele determinado ministro? Então, de uma forma muito simples, Alexandre de Moraes estava como presidente do TSE. Se ele não seguiu algum rito interno, quem teria que ter reclamado dele não ter seguido o rito interno seriam os outros ministros. O que significa que se os ministros não reclamaram, os ministros aprovaram ele não ter seguido o rito interno. Porque aqueles que seriam prejudicados pelo rito interno seriam os demais ministros que tivessem eventualmente qualquer coisa contra as decisões do Alexandre de Moraes. Mas aí, o Alexandre de Moraes agora está sendo perseguido por uma coisa que não faz sentido externo. Ninguém, além dos ministros, poderia reclamar disso. A finalidade não é judicial.
A finalidade não é olhar para o Alexandre de Moraes e falar: Alexandre de Moraes errou, por isso Alexandre de Moraes precisa sair de acordo com a lei tal. Não, a finalidade é oba-oba. A finalidade é ter o que falar contra o Alexandre de Moraes, porque existindo coisas para falar contra o Alexandre de Moraes, o bolsonarismo cresce, tem uma desestabilização, e aí o Elon Musk consegue fazer uma pequena demonstração do seu poder. Nesse momento a gente tem uma clara demonstração do Elon Musk de que não é bom falar para ele tirar alguém do ar no aplicativo X. É uma guerra travada entre o Império e a soberania brasileira, porque queiram os bolsonaristas ou não, o Alexandre de Moraes representa o Poder Judiciário brasileiro, e representando o Poder Judiciário brasileiro, quando a gente tem um aplicativo batendo de frente com o representante do Poder Judiciário nosso, a gente tem uma ofensa à soberania nacional. Deixa eu ler alguns comentários aqui, porque obviamente nesse momento tem muitas dúvidas e muitas críticas também. Estopa, explica pra minha mulher a marca de batom que ela achou na minha cueca, iArt Eden. Alana, como eu explicaria pra você se você achasse uma marca de batom na minha cueca? Não sei, tava brincando de ser palhaço. Ser bobo, iArt Eden. Você tem que virar pra ela e falar: olha, aquela hora que você pediu pra eu te dar um lenço para você secar a boca, eu achei que seria muito mais sensual eu te dar uma cueca, só que você nem percebeu. Tá aí uma desculpa, né? Nós homens aqui, nós temos que nos proteger nesses momentos, né? Porque afinal de contas nós estamos num risco muito grande, porque nós temos o que cortar. Então vai uma dica aí pro iArt Arteden, né? Faça isso, diga para ela dessa forma, porque vai dar certo. E a Alana falou que não consegue nem imaginar essa situação. É claro, porque se uma situação dessa acontecer, eu vou ter a desculpa na ponta da língua e vou saber te explicar certinho o que aconteceu. Não é que é mesmo? Não, foi aquela hora que eu te dei a cueca, você acabou achando que era um lenço e tal, limpou e marcou de batom. Então, fique tranquilo. Precisando de ajuda nesse sentido, manda de novo. Estopa, olha o UOL, começou o impeachment do Xandão. Sim, agora nós teremos... Gente, isso é questão de grana, tá? Questão de grana, de uma forma muito simples, é uma questão de ganhar dinheiro. Se você for youtuber nesse momento e começar a trabalhar contra o Alexandre de Moraes com as tags que forem propostas ali pelo próprio sistema Elon Musk, você vai ganhar muito mais dinheiro. E, obviamente, os bolsonaristas que agora estão sedentos de argumento para defender o Bolsonaro vão entrar de cabeça nessa onda aí que o Glenn Greenwald tem aí os vazamentos da Xandão a jato, e com esses vazamentos eles vão provar o quê? Que o Xandão vendeu sentenças? Não, que o Xandão não seguiu o rito. O rito era dar 3 pulinhos para trás. Não, ele não deu 3 pulinhos para trás. Quem teria que reclamar desse rito? Seria, obviamente, o partido do Bolsonaro, os bolsonaristas. Eles não reclamaram, mas o Glenn Greenwald tem provas substanciais para derrubar o Xandão. E aí, tem aqui Brasil brasileiro. Boa noite, não ouvi nenhum áudio ou texto direto do Moraes. Tem isso, Estopa? Olha, gente, é claro que agora nós teremos a produção de provas através do sistema Elon Musk, porque qual que é o passo óbvio do Alexandre de Moraes após o Elon Musk desrespeitar a ordem de tirar a conta do Marcos Duval do ar, né? O básico seria: desrespeitou? Tira o Twitter do ar. Enquanto o Twitter, né, o X, não respeitar a ordem judicial brasileira, ele vai ficar fora do ar. Alexandre de Moraes tem tomado várias decisões nesse sentido. Então o Elon Musk foi e jogou uma semente, que é muito inteligente, coisa do tipo: se tirar do ar é porque eu tenho coisas contra ele para apresentar e ele tá com raiva. Então nesse momento, o Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma tendência de ter medo dessas provocações, eu acho que o Alexandre de Moraes está bem naquela situação que ele não está nem aí para impeachment. O Alexandre de Moraes vai continuar sapecando sem dó nem piedade. Agora, uma coisa que as pessoas escreveram aqui, que faz um pouquinho de sentido, é que o Alexandre de Moraes deveria já ter prendido o Bolsonaro para acabar com essa conversa. Mas a briga não é para proteger o Bolsonaro. A briga, nesse momento, é contra o Alexandre de Moraes
colocar a justiça brasileira para controlar essa mídia internacional e esses aplicativos que acabam interferindo na soberania nacional. A briga é contra o Alexandre de Moraes, não é a favor do Bolsonaro, nem a favor do Marcos Duval. O que o Elon Musk quer dizer é o seguinte: qualquer um que tentar bater de frente com o meu sistema, eu vou usar o meu sistema para derrubar. É agora que nós vamos ver se a República Federativa do Brasil, se ela é soberana ou se ela vai ser simplesmente um capacho do Elon Musk, porque agora é a hora de tirar essa porcaria de aplicativo X do ar e incentivar as pessoas que movam para um aplicativo brasileiro. E coisa que aconteceu na Venezuela, vão dizer, o Brasil está igual à Venezuela, mas vamos citar a China, que não deixa essa porcaria controlar a cabeça dos chineses. Não vamos citar a Venezuela, vamos citar um país que está perturbando o mundo inteiro de tanto que está crescendo. E aí o Ayart Eden fala, mas quando o Moro não seguiu o rito, não pode. O Xandão pode? Não entendo. Olha, o rito processual, ele pode ser entendido como rito interno, até para eu explicar para vocês, não é por causa da provocação dele, é porque ele me deu uma oportunidade aqui, o Art Eden me deu uma oportunidade para falar sobre o assunto. Nós podemos dividir o rito processual em rito interno e rito externo. Quando é um colegiado, eu garanto para vocês que nenhum colegiado segue completamente o rito interno. E o motivo é muito simples. O rito interno, vamos imaginar que o rito interno é passar para todos os ministros determinada informação para depois... Nenhum ministro quer saber disso, não. O ministro quer saber, olha, fulano de tal pegou a relatoria, lá no final ele vai apresentar a relatoria e pronto. O rito interno normalmente é negociado entre os ministros. Pronto, simples assim. Essa questão do rito interno ser negociado entre os ministros ou desembargadores nos tribunais regionais e os tribunais federais é uma questão que é de difícil compreensão, principalmente para o gado. O gado vai pensar, ele não seguiu o rito, ele fez como Sérgio Moro. Não, é bem diferente. O rito que o Sérgio Moro não seguiu foi o rito processual penal. O rito processual penal é uma coisa completamente diferente. Não é como o Sérgio Moro vai agir em relação aos seus assessores ou a seus pares. O Sérgio Moro feriu o rito processual em relação à defesa do Lula. O Sérgio Moro feriu o rito processual em relação à lei penal brasileira, principalmente no que diz respeito a ele não ser o juiz da causa. Então são coisas completamente diferentes, mas a gente já consegue ver como que vai ser o tom das pessoas do Bolsonaro nesse momento. Vão trazer esse tipo de informação. O Moro não seguiu o rito. Não, o Moro é um juiz ladrão, é completamente diferente. O Alexandre de Moraes, assim como qualquer ministro do STF, do TSE, eles não vão seguir todos os ritos internos porque é impossível. Os ministros não vão ter tempo para isso. Para você ter uma ideia, na prática, na realidade, somente os casos envolvendo pessoas ricas e importantes que são realmente julgados pelos ministros. A maioria são julgados pelos assessores, então, analistas. Então, de uma forma muito simples, a realidade brasileira e do resto do mundo é que os ministros já pararam para pensar todos os processos que chegam no STF passarem realmente pela mão dos ministros. Não. Os processos que realmente vão impactar em toda a nação são ali analisados pelo ministro. Então o rito não é cumprido. Mas por que o Glenn Greenwald está falando que o Alexandre de Moraes não cumpriu os ritos? É porque o Elon Musk mandou. Coisa muito simples. Todo youtuber agora vai nessa direção porque é a ordem do Elon Musk. E quem segue o Elon Musk ganha dinheiro. Vocês acham que eu vou ganhar dinheiro por estar explicando isso aqui? Não. Se eu tivesse aqui, poderia ter chegado nesse momento com o seguinte argumento: a partir de agora, eu não gosto do Alexandre de Moraes. Eu quero o Alexandre de Moraes fora. Eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele não seguiu o rito. Essa lenga-lenga me daria muitos seguidores no X. Essa lenga-lenga me daria muito patrocínio no meu canal do YouTube. E, obviamente, o sistema ia promover meu canal. Mas obviamente, eu estou trazendo para vocês aquilo que é muito mais importante que o lenga-lenga, que é a verdade. A verdade vai me impedir de ficar rico, mas vai me deixar muito mais prazeroso, porque eu tenho coragem de entregar a verdade. Deixa eu trazer para vocês aqui algum dos comentários. Shirley Barrios: tô com Xandão e não abro. Bora indiciar os criminosos, Gonê. Eu acho que agora, depois dessa investida do X, a gente pode
concordar de que o Gonê vai ter uma pressão maior. Porque agora é mais ou menos assim, o Elon Musk está tentando derrubar o Alexandre de Moraes. Você vai esperar o Alexandre de Moraes cair, Gonê, para depois você fazer a apresentação dessa denúncia? Então, tá na hora, né? Eu próprio dizia, até bem pouco tempo atrás, eu dizia que o Alexandre de Moraes, ele quer que o processo vá para o STF, que o Gonê apresente a denúncia, mas o Gonê está agindo estrategicamente, e eu estava até concordando com a estratégia do Gonê. Olha, deixa para oferecer as denúncias depois, uma denúncia mais calibrada. Mas agora, como a gente está vendo que começou uma guerra internacional contra o Alexandre de Moraes, talvez seja o momento do Alexandre de Moraes e do Gonê conversarem sobre essa denúncia contra o Bolsonaro, porque é uma resposta. O que aconteceu, tá, gente? Nós estamos em plena guerra de narrativas. O Alexandre de Moraes deu uma decisão para bloquear a conta do Marcos Duval. E como que o X respondeu a essa decisão? Todo o X agora vai trabalhar contra o Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes mandar bloquear o X, a desculpa deles vai ser porque o Alexandre de Moraes está contra a verdade, que ele, né, não respeitou o rito. O Alexandre de Moraes agora, ele precisa responder à altura, bloquear o X e conversar com o Gonê. Apresenta essa denúncia. Porque a direita precisa ter medo. A grande realidade é que a direita, né, o Elon Musk, o que ele está fazendo? Entendendo. Por que o Elon Musk quer o Bolsonaro? Lógico, o Bolsonaro vai entregar tudo do Brasil. Petróleo, lítio, tudo que o Elon Musk quer, o Bolsonaro vai entregar. Então, o Elon Musk vai querer trazer o Bolsonaro de volta para o processo eleitoral, mesmo inelegível? Vai. Porque o Elon Musk não quer democracia, o Elon Musk quer recursos. Esse Elon Musk que agora está querendo controlar o Brasil via X e está querendo botar o Bolsonaro de volta para o Brasil, ele ele abriu uma guerra contra o Alexandre de Moraes. Ele colocou o Glenn Greenwald, um monte de veículos no Brasil para falarem mal do Alexandre de Moraes. Agora, se o Alexandre de Moraes, nesse momento, mostrar medo, o Elon Musk vai perceber que funciona. Então, qual que é a jogada mais lógica do Alexandre de Moraes para não mostrar medo? Mostrar dor. Para responder agora o Glenn, o UOL, né, a Folha, tudo que vai falar mal do Alexandre de Moraes, e responder também ao império dos Estados Unidos e à direita brasileira, é hora do Alexandre de Moraes conversar com o Gonê para apresentar essa denúncia já, para sapecar o Bolsonaro sem dó nem piedade, e é hora do Alexandre de Moraes começar a dar ordem de prisão, até para o Bolsonaro, se possível. Olha, talvez seria o momento do Alexandre de Moraes mostrar que não tem medo. Manda prender esse bando de babaca, porque motivo ele tem nas mãos. Pode ter certeza que o Alexandre de Moraes tem ali os motivos para prisão preventiva, tá esperando a hora certa. Mas já que a guerra começou, joga logo a bomba, Xandão. Bota essa galera na cadeia e vamos ver o que dá. Porque de qualquer maneira, você botando na cadeia agora ou botando na cadeia depois, eles vão te atacar do mesmo jeito. A diferença é que eles podem te atacar de fora da cadeia ou podem ficar chorando dentro da cadeia com o gado atacando aqui fora. Então tá na hora de botar na cadeia. A Alana tá mandando pra mim desesperada aqui que não entrou Pix. Ajuda aí, gente. 31 997692494 e não vai ser o Elon Musk que vai mandar Pix pra mim. Então eu conto com vocês ajudando aqui, que deixem o boa noite também, deixem o like, é muito importante que vocês deixem o like para a gente aumentar o alcance do trabalho. E participem, porque a gente está ao vivo, é para vocês participarem, né? Eu quero que, inclusive, que vocês, nesse momento, se manifestem em relação ao Alexandre de Moraes, porque, né, a esquerda está do lado do Alexandre de Moraes, que ele é nossa esperança de prisão do Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui a enquete que foi feita aqui no canal, deixa eu achar porque deve estar lá em cima. Quem você apoia? Xandão, 88%, Elon Musk, 7%, nenhum, 4%. E aqui no canal nós temos quase que a totalidade compreendendo que a chibata do Xandão tem que doer no lombo dos bolsonaristas. E olha, da mesma forma que o Campos Neto tentou destruir o presidente Lula com a subida do dólar e ele acabou menor, existe sim essa possibilidade da queda aí da popularidade desses que estão atacando nesse momento o Alexandre de Moraes. Tem a possibilidade do Alexandre de Moraes sair maior.
E aí o Pato Z falou, o rito interno não tem legitimidade jurídica. Olha, se o rito interno não for seguido, quem tem que reclamar do rito interno, obviamente, é aquele ministro que se sentiu ofendido. Vamos imaginar que o rito interno... Vamos pensar o que está acontecendo no STF, gente. Para investigar o que está acontecendo, vamos imaginar que o rito interno manda o Alexandre de Moraes pedir autorização para todos os ministros. Aí os ministros entram em contato com o Alexandre de Moraes e falam assim, olha, investiga isso aí, deixa a gente em paz, tá autorizado para tudo. Então, toda vez que o Alexandre de Moraes receber coisa nova, se é ele que está lendo, se é ele que está correndo atrás, ele tem que encaminhar para todo mundo? Não, porque foi combinado dessa forma. Por que o Glenn, mesmo sabendo disso, ele está colocando isso em destaque? Porque o Glenn precisa de público. E o público que o Glenn está mirando é o público do Bolsonaro. O Glenn precisa de grana. E a grana que ele está mirando é a grana do Elon Musk. De uma forma muito simples. E esse foi o posicionamento, inclusive, do próprio Glenn, naquele momento em que ele foi contra, né, junto comigo, porque eu também sempre fui contra o Biden, e tentou trazer ali críticas ao Biden, e naquele momento ele foi censurado pelo Intercept e acabou saindo do Intercept. E Diana Lopes fala que Folha cancelada, olha, todo veículo agora sedento por dinheiro vai trazer esse discurso, gente. Esse discurso contra o Alexandre de Moraes, ele pode simplesmente acabar de uma hora para outra, se não tiver liga. Mas os bolsonaristas vão tentar insistir nisso. E todos os veículos que estiverem transmitindo essa ideia vão ganhar grana. Então, podem ter certeza que isso vai repercutir muito. Tá aqui, Alexandre de Moraes agiu dentro da lei, diz jurista Fernando Fernandes. Mais cedo, Glenn Greenwald acusou o ministro de utilizar o TSE de maneira irregular para conduzir investigações sobre fake news bolsonaristas. Então, olha, vamos ter vários discursos, mas lembrando que qualquer pingo é suficiente para o eleitor do Bolsonaro fazer um I e até um J. Então, nesse momento, nós teremos festa. E essa festa do bolsonarismo vai trazer de volta os comentaristas bolsonaristas, aqueles comentaristas de direita. A gente vai ter festa na direita. E é a hora do Alexandre de Moraes mostrar que não tem medo. É a hora do Alexandre de Moraes sapecar sem dó nem piedade. E aí nós temos aqui um bobo falando a casa do Xandão tá caindo. Deixa eu te contar uma coisa. Aí art edem. Você já viu na história do Brasil um ministro do STF cair? Você já viu na história do Brasil a gente ter senadores que estão até o pescoço envolvidos em crimes baterem de frente com o ministro do STF? Esquece isso, menino. A ideia não é a casa do Xandão cair. A ideia agora é tentar segurar o X no ar por mais um tempo. Xandão vai tirar essa porcaria do ar e vai mostrar que ele não tem medo de canalha. Porque, olha, o STF lá de trás, quando a Dilma sofreu um golpe, era um STF totalmente acovardado. Alexandre de Moraes chegou no STF e mostrou pro pessoal que não precisa ficar acovardado. São redes de fora que estão tentando mandar no Brasil, e aqui no Brasil, Xandão pode sapecar, tirar no ar e fazer aquilo que quiser. Vamos lá, vamos dar sequência aqui nos comentários. Eu queria pedir para vocês compartilhamentos para a gente aumentar o alcance. Rui Costa, do PCO, é lastimável. Não é lastimável. O Rui Costa tem uma preocupação que é muito válida, e é a preocupação que às vezes eu trago aqui para vocês. O Alexandre de Moraes, ele não está necessariamente fazendo justiça. Apesar de que tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo, a gente está gostando, o que ele está fazendo é contemplar os seus interesses. Alexandre de Moraes veio do PSDB, e como bom PSDBista, ele viu o sonho do PSDB acabar por causa do crescimento do bolsonarismo. Então, nesse momento, o Xandão está querendo acabar com o bolsonarismo para se vingar, politicamente, também porque o bolsonarismo ameaçou o próprio STF. Então, o Rui Costa não está errado. É claro que a gente precisa, nesse momento, ter medo do protagonismo do Xandão, mas eu queria dizer para vocês como funciona normalmente, como funcionam os grandes empreendedores. Eles colocam o dinheiro deles naquilo que está dando certo, deixam o dinheiro deles naquilo que está dando certo, depois tiram o dinheiro dali e passam o dinheiro para onde está dando mais certo ainda. Se a gente for parar para pensar, todos os ministros
todos, absolutamente todos, vão sempre trabalhar pelos seus interesses pessoais. Como eles vão sempre trabalhar pelos interesses pessoais e os interesses pessoais do Alexandre de Moraes agora coincidem com os nossos, vamos investir no Alexandre de Moraes. É porque ele é justo, honesto e, como diziam os bolsonaristas a respeito do Moro, justo, honesto, juiz imparcial, depois tudo foi provado o contrário? Não! Nós estamos investindo no Alexandre de Moraes nesse momento é porque ele é um negócio que está dando certo. Está sapecando o bolsonarismo. Quando ele ultrapassa os limites como ministro, porque ele já ultrapassou várias vezes, foi em defesa dos nossos interesses constitucionais, porque neste momento, de uma forma muito simples, nesse momento o interesse do Alexandre de Moraes é sapecar o bolsonarismo. E o interesse do bolsonarismo é acabar com a democracia. Então faz parte da democracia entender que o remédio contra o bolsonarismo é o Alexandre de Moraes. Mas o que eu digo aqui a respeito do Rui Costa Pimenta, criticar o Alexandre de Moraes, ele não está errado em criticar, porque o Alexandre de Moraes realmente, às vezes, ultrapassa os limites. No caso, o Alexandre de Moraes tirou o Rui Costa Pimenta do ar, mas tinha que tirar, afinal de contas, o Rui Costa Pimenta estava pedindo o fim do STF, né? Tirar todos os ministros do STF. E aí o Fábio Barreto fala uma coisa aqui. O Xandão não é político, é o ministro da Justiça. Tem e deveria que ser imparcial, ou ele tem que pensar como o PSDB. Fábio Barreto, ô menino, como é que a Lana fala? Sweet Summer Child. Sweet Summer Child. Sweet, meu garotinho doce. Não é assim que funciona. Quando a gente observa, quando a gente observa a análise profunda feita por pessoas que vão além dessa superficialidade sua, a gente não olha o que o cara deveria fazer de acordo com a lei. A gente olha qual que é o interesse dele. Se vocês quiserem conhecer um trabalho meu no mestrado em Direito, que eu fui quase assassinado na hora da apresentação, porque no mestrado tinha uma juíza e tal, procurem A Matemática do Direito, Leonardo Stoppa. Lá eu demonstro de uma forma científica que é mais importante você entender o que o juiz pensa, quais são os princípios ideológicos dele, do que estudar a lei. Porque a grande realidade, Fábio Barreto, é que não é só o Xandão, qualquer agente da justiça vai sempre julgar conforme os seus interesses. Sorte nossa se os interesses deles estiverem coincidindo com os nossos. Então não adianta sonhar que um determinado ministro como Gilmar Mendes vai ser progressista porque ele está contra o bolsonarismo. Não, ele está ali porque ele está com o ego ferido, porque a Rede Globo substituiu ele pelo Sérgio Moro. Então ele quer o Sérgio Moro ferrado. Não adianta olhar para o Alexandre de Moraes e dizer, insistir loucamente que ele é petista. Coincide o fato de que tanto o PSDB e o Alexandre de Moraes querem o bolsonarismo ferrado, como o PT também quer o bolsonarismo ferrado. Então é o fato de termos um inimigo em comum. E aí como é que entra a questão do apoio? A gente tem que olhar como se fôssemos basicamente empresários e estivéssemos procurando qual que é o melhor negócio para investir. Nesse momento, o que está dando lucro em termos de STF? O que é lucro em termos de STF? A defesa da democracia, de uma forma muito simples. Lucro para nós nessa questão do STF é sapecar o bolsonarismo. Quem está dando lucro? Alexandre de Moraes. Vamos, obviamente, apoiar. Mas é se iludindo no sentido de dizer que, olha, nós vamos nos iludir dizendo que o Alexandre de Moraes é um cara extremamente bondoso e que está lá para fazer a justiça? Claro que não. Ele está lá para seguir os seus interesses, lógico, assim como todos estão. Só que os interesses deles são bem semelhantes aos nossos. No final, não. Qual que é o desespero do Rui Costa Pimenta? É porque a esquerda não consegue perceber que depois que o Alexandre de Moraes acabar com o bolsonarismo, ele vai se virar contra o PT para acabar com o PT, para o PSDB voltar ao poder. Então a esquerda não consegue perceber isso. A esquerda não consegue perceber, por exemplo, que o Alexandre de Moraes está com o Tarcísio e não com Lula, por exemplo, para as próximas eleições. Mas, nesse momento, qual que é o melhor investimento para a gente? Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o inimigo é o mesmo. O inimigo é o Bolsonaro.
Chorem, bolsonaristas. Xandão foi indicado pelo Temer, que só veio ao poder porque vocês derrubaram a Dilma. Então, chorem, agonizem. Muito obrigado, Irlan, muito obrigado, Tarcísio, muito obrigado, José. Léo, eu já não acreditava na prisão do Bozo. Depois dessa, agora é que não acredito mesmo. José, eu continuo acreditando porque, volto a dizer, é interesse do Alexandre de Moraes que o Bozo seja preso. Então, eu acredito na prisão dele. E acredito até muito mais agora, porque a demonstração que a gente tem visto é que o Alexandre de Moraes não se curva para chantagens, tá, gente? O que a gente tem visto na realidade é que lá atrás o STF totalmente acovardado se curvou à Rede Globo que queria o impeachment da Dilma. Não tiveram coragem de tirar o Eduardo Cunha, aí a gente viu tudo acontecer. Mas o Alexandre de Moraes tem demonstrado o contrário. Qualquer tentativa de bater de frente com o Alexandre de Moraes tem resultado no Alexandre de Moraes cada vez mais furioso. Então eu digo para vocês que, enquanto maldita seja a notificação aqui do Meta Business Suite, eu vou deslogar para ver se para a maldita notificação, mas enfim, enquanto o Alexandre de Moraes ele é motivado pelo desafio, pelo ódio, os outros ministros, que talvez seja por causa de fotos em festa da cueca ou qualquer coisa desse tipo, os outros ministros morrem é de medo. Então o Glenn, o Elon Musk desafiando o Alexandre de Moraes, isso me dá um pouco mais de empolgação. Eu sei que começou uma guerra, essa guerra na cabeça de alguns vai botar medo no Xandão, mas o que eu consigo ver nesse momento é que, ao contrário de botar medo no Xandão, essa guerra vai botar sangue no olho do Alexandre de Moraes. Porque, não sei se vocês sabem disso, tá? Bolsonaristas aqui presentes. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Alexandre de Moraes é milionário. Não sei se vocês sabem disso, o Alexandre de Moraes não tá nem aí para impeachment, ele tem uma carreira jurídica. E volto a dizer, não tô babando ovo de Alexandre de Moraes porque ele é PSDBista. Mas eu digo para você, se tem uma coisa que ele já mostrou que ele não tá nem aí, é para a possibilidade de impeachment. Então vocês acham mesmo que vocês vão conseguir chantagear um camarada como Alexandre de Moraes, que não tá nem aí para a questão do impeachment? Só tem uma coisa que botou medo no Alexandre de Moraes. Quando uma coisa só, tá? Bolsonaristas presentes, até para que vocês fiquem sabendo e saibam como botar medo no Alexandre de Moraes. Foi quando ameaçaram de arrastar o Alexandre de Moraes pelo cabelo. Nesse momento, o Alexandre de Moraes ficou com medo. Mas fora esse momento, não teve um movimento do Bolsonaro que botou medo no Alexandre de Moraes. E eu digo para vocês, gente, olha, a coisa mais difícil que tem é botar medo numa pessoa, né? Você vai ameaçar uma pessoa de morte quando ela tá querendo morrer e não faz questão nenhuma da vida. Quando o cara não faz questão nenhuma da vida, como por exemplo, aqueles que perderam todos os familiares numa guerra como a de Israel contra o povo de Gaza, e o cara tá disposto a colocar bomba no corpo para explodir o inimigo, você não consegue botar medo num cara desse ameaçando ele de morte. O Alexandre de Moraes tem uma carreira jurídica, o Alexandre de Moraes já é milionário, o Alexandre de Moraes não tá nem aí para cargo no STF. Então não é esse cara que o Elon Musk vai conseguir chantagear. Mas, em contrapartida, vai ser possível levantar o bolsonarismo. Vai ser possível colocar o bolsonarismo para falar que o Xandão perseguiu os bolsonaristas nas eleições. Foi golpe do Xandão. Douglas Pires, Alexandre de Moraes não repetiria Sérgio Moro. Ele não seria tão trouxa. Isso parece narrativa de bolsonarista. Douglas Pires, não. É a narrativa deles para tentar criar uma tempestade em copo d'água. Que é mais ou menos assim. Essa coisa do Alexandre de Moraes não seguir rito interno é uma coisa totalmente insignificante. O rito interno é um rito para ser cumprido para os outros ministros do STF ou do TSE. O rito interno não é o rito processual para ser cumprido para a sociedade, para, por exemplo, a defesa. Se nós tivermos o Alexandre de Moraes descumprindo um rito interno ou um rito externo contra a defesa do Bolsonaro, obviamente eles vão entrar em recurso e o recurso vai ser aceito pelo simples motivo de que vai ser um escândalo o descumprimento de um rito externo. Agora, o rito interno é insignificante.
Quando a gente faz crítica ao Sérgio Moro, não é em relação ao rito interno, ao rito do tribunal. Ele pode virar para o assessor dele, ou então ele pode virar para a pessoa que está lá dentro, por exemplo, do cartório e falar, olha, a partir de agora, no lugar de você mandar os processos para a segunda instância às 5 horas da tarde, manda às 3 para ir mais rápido. Ele pode falar isso. Vai ser descumprimento do rito? Vai, se está escrito ali que é às 5. Mas isso vai gerar algum problema? Não. Porque o descumprimento do rito não criou um ambiente que não permitisse a ampla defesa e o contraditório. Como o bolsonarismo teve ampla defesa e contraditório em todo o processo, não tem como dizer que ele não cumpriu o rito. Agora, de uma forma muito simples, tá? O que vai acontecer? Nós teremos imbecis. Tá aí Rodrigo Giblin, que não consegue nem explicar, só fala, fora petista. Nós vamos ter a ressurreição de imbecis que estavam com a cabeça dentro do vaso já dando descarga. Eleitor do Bolsonaro que já estava dando descarga já no vaso de tanta vergonha, agora ele volta com o peito estufado. Tá vendo? O Alexandre de Moraes descumpriu o rito contra... Não sabe nem do que tá falando. Sabe nem o que é descumprir o rito. E aqui tá, Alexandre de Moraes não segue o rito interno, sim. Ele não é bobo. Se calça bem. Não, Maria José Simeão. É porque quando a gente fala da questão do rito interno, o rito interno é um rito que pode ser negociado com os outros ministros. O rito interno é um rito que pode ser negociado, por exemplo, com o cartório. O rito interno é a lei interna do tribunal. Não é a lei, por exemplo, que... não é a lei eleitoral propriamente dita. Se o Alexandre de Moraes tomar uma decisão e essa decisão obrigar o Alexandre de Moraes a avisar a defesa para a defesa apresentar sua versão, isso é um rito externo, ele não pode descumprir a lei processual. Agora, um rito interno, olha, vamos fazer o seguinte, para andar mais rápido e até para tirar do ar as fake news, porque imagine o seguinte, imagine que, eu vou dar um exemplo para vocês de momentos em que o rito interno ele precisa ser descumprido. Vamos imaginar que nós temos um processo eleitoral em que o rito escrito para o processo eleitoral, o rito interno, ele foi escrito há 4 anos atrás. Hoje nós temos um potencial de dano muito maior por causa das redes sociais. E nós não temos um rito adequado para a circunstância de hoje. Vamos imaginar que o rito fala a seguinte coisa. Para tirar o conteúdo de qualquer mídia, é preciso notificar todos os ministros antes e esperar um ok dos ministros. Estou dando um exemplo. Seria útil, por exemplo, por um processo eleitoral no qual fake news espalha rapidamente, utilizar um rito desse? Porque pro fake news do bolsonarismo, esse tempo seria valiosíssimo. Vamos imaginar que todos os ministros demorassem aí 12 horas para responder. Num momento desse, um fake news ele consegue fazer um estrago. Então vamos imaginar que para evitar a possibilidade do fake news fazer estrago, a gente tem um combinado entre os ministros. Olha, se tiver que tirar do ar, sapeca a decisão para tirar do ar e a gente concorda, a gente confia na C. Descumpriu o rito interno? Descumpriu, entre aspas. Quem que poderia reclamar? Os ministros que teriam que ter sido notificados. Se eles não reclamaram, é porque eles concordaram. Então eu estou querendo dizer para vocês é que toda essa lenga-lenga não consegue fazer nada contra o Alexandre de Moraes. É uma lenga-lenga que está sendo sustentada nesse momento com o simples objetivo de levantar os bolsonaristas, porque as redes bolsonaristas caíram, fazer chantagem contra um cara que é praticamente inchantageável, porque o Alexandre de Moraes é aquele camarada orgulhoso que na hora que o cara fala, vou te bater, mesmo que ele vai apanhar, ele levanta e fala, então bate. E é isso que o Elon Musk está tentando nesse momento. O Elon Musk, que já conseguiu tomar uma chibatada lá na Venezuela, porque ele achou que ia entrar controlando, e o Maduro bateu de frente e falou, aqui você não manda em pronto, e no meio dessa brincadeira parou lá o navio russo para falar, Maduro tá com nós, né? Acabou a brincadeira, acabou a possibilidade dos Estados Unidos tomarem a Venezuela. No meio dessa brincadeira toda, o Maduro tirou a plataforma do Elon Musk do ar e pronto. Agora o que vai acontecer aqui no Brasil é que vai ter choradeira para todo lado? Vai, mas eu não acredito que o Alexandre de Moraes venha a ter medo da chantagem do Elon Musk. Até porque ele não precisa desse emprego. Por que o Bozo não está preso? Margarete Siqueira. Então, estão tentando criar. Agora eu até acho que o Alexandre de Moraes deveria buscar os motivos para prisão preventiva e sapecar esse cara na cadeia,
Porque, por um lado, nós estamos vendo a justiça brasileira esperando elementos suficientes para não ter qualquer discussão a respeito da prisão do Bolsonaro, não ter possibilidade dele sair da preventiva, mas eu acho que existe sim essa possibilidade do Bolsonaro ir para a cadeia. E até acho mais, gente, existe uma diferença entre o herói e um covarde. O presidente Lula, ele foi para a cadeia e saiu maior porque ele é um herói. O Bolsonaro, quando ele for para a cadeia, ele vai chorar, vai entrar em depressão, porque ele é um covarde, simples assim. E ele mesmo já falou que ele se mata na cadeia para fazer lenga-lenga. Então, é momento do Alexandre de Moraes bater de frente sem dó nem piedade com esse sistema, mandar quem puder mandar pra cadeia, manda pra cadeia, lógico, não tô falando de prisão ilegal, tô falando o Alexandre de Moraes com certeza tem elementos suficientes para prisão preventiva do Bolsonaro. Só tá esperando a hora certa de usar. E agora que começou essa guerra do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes, é hora do Alexandre de Moraes peitar de uma vez o Elon Musk e falar, olha, além de tirar sua plataforma do ar, além de tirar essa porcaria dessa plataforma sua do ar, eu vou fazer mais. Eu vou botar sua turminha na cadeia, porque elemento para prender pode ter certeza que tem. Para o STF, os petistas atiçavam os patriotas e mandavam o Alexandre de Moraes. Censura os patriotas. A princípio, o Alexandre de Moraes não entra nos Estados Unidos como Maduro não entra. Gilberto Luciano dos Santos. Olha, Gilberto, você falou a coisa mais boba do mundo nesse momento. Eu queria dizer para você, Gilberto, que essa conversinha de que o Alexandre de Moraes não entra nos Estados Unidos é uma das conversas mais imbecis que espalham aí pela direita. Existem problemas do Alexandre de Moraes em relação a empresários dos Estados Unidos, como o Elon Musk? Sim, mas não tem nenhum problema do Alexandre de Moraes em relação ao governo dos Estados Unidos. Falavam a mesma bobeira a respeito da Dilma. A Dilma ficou aquele tempo todo no poder. Falava, nossa, a Dilma não pode pisar nos Estados Unidos que vai ser presa. Você é doido, menino. Olha, se o Alexandre de Moraes for para os Estados Unidos e cismar de ir para os Estados Unidos passear, fazer o que for, se tiver qualquer movimento contra o Alexandre de Moraes, vai ser um movimento direto contra a soberania brasileira. Os Estados Unidos perderem 200 milhões de consumidores e perderem o fornecimento de grãos do Brasil, eles vão entrar mais em crise do que eles já estão. Então para de acreditar nesse nível absurdo de bobeira que o Alexandre de Moraes não entra nos Estados Unidos. Daqui a pouco o nível de bobeira vai ser tão grande que vão dizer que o Lula não entra nos Estados Unidos. Fulano, que tem nada disso não, gente. Olha, uma coisa é a choradeira de alguns políticos dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos políticos que são a favor do Maduro, nós temos políticos que são a favor do Gonzalez. Isso é um detalhe. Agora, a República Federativa do Brasil não se posicionou. Lá nos Estados Unidos, nós temos alguns congressistas que, para aparecerem e criarem essa loucura dentro do bolsonarismo, eles mandaram uma carta fechada, uma carta aberta para o Alexandre de Moraes. Olha, é lógico, não é compatível com o cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu, como ser humano limitado, que só uso 10% da minha cabeça animal nesse momento, eu acho que merecia, pelo menos dos brasileiros em geral, essa carta merecia um bunda lelê, porque ela não tem valor nenhum, não tem valor diplomático, não é nada oficial do governo dos Estados Unidos pro Alexandre de Moraes, é um oba-oba. É a mesma coisa de, vamos imaginar aqui nesse momento, um deputado do Brasil, Marco Feliciano. Marco Feliciano vai fazer uma carta e vai mandar uma carta xingando um determinado político de outro Brasil, ou de outro país. O Marco Feliciano vai fazer uma carta e vai mandar uma carta xingando o Macron por causa daquela apresentação que eu achei horrível e desrespeitosa, tá? Mas por causa daquela apresentação relacionada à última ceia. Achei horrível não é por transfobia não, tá, gente? É porque desrespeitar uma religião não tem nenhum tipo de valor, não tem nenhum fundamento. Se quer fazer uma valorização da cultura trans, faça, mas sem necessariamente bater na cara de uma religião. Mas de qualquer maneira, adianta o Marco Feliciano mandar? Não. Adianta a bancada evangélica mandar? Não, não tem valor nenhum, porque eles não representam o Brasil, eles não são chefe de Estado. Então, olha, se o Biden realmente mandasse uma carta para o Alexandre de Moraes nesse sentido, provavelmente o Lula ia chamar o embaixador, porque nós teríamos uma autoridade dos Estados Unidos interferindo na soberania nacional. Aí já teríamos uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Agora, imbecis do Congresso dos Estados Unidos fazendo o gado brasileiro de imbecil?
O Alexandre de Moraes nem entra nos Estados Unidos. É muita conversinha. Muito obrigado aqui o Mago Supremo. Gonê botou chupeta na boca de todo mundo e botou pra ninar. Cozinhou todo mundo. Até agora o Bozo não é réu em absolutamente nenhum crime no meio de tantas acusações nas mãos da PGR. Mago Supremo, fica calmo. Há pouco tempo atrás, as pessoas mandavam pra mim a mensagem falando: até agora o Bolsonaro não foi sequer indiciado. E todas as pessoas acreditavam que o Bolsonaro tinha influência na polícia e por isso ele não seria indiciado. As pessoas acreditavam que ele jamais seria indiciado porque a Polícia Federal estava recebendo um dinheiro de fulano. Não, calma. É uma questão de tempo. Há uma ansiedade muito grande da nossa parte? Há. Mas tem processos que, se o Gonê aceitar a denúncia, entregar a denúncia agora, ele não pode pedir novas diligências, ele não pode pedir mais investigações. Então, vamos esperar a coisa acontecer. O Gonê, ele está olhando para uma possibilidade de julgar o Bolsonaro na cadeia e julgar a chave fora. Chegar aí, levar um processo para o Bolsonaro, para no final das contas, esse processo acabar agarrando por causa, né, de não ter tido aí a apreciação correta, é pior. Eu até queria dizer para vocês que o Sérgio Moro, no caso Banestado, ele fez uma técnica de aliviar para os criminosos do Banestado. Essa técnica é condenar mal condenado. Existe uma técnica que a polícia corrupta faz a seguinte coisa: uma prisão, ela precisa seguir um determinado rito. A prisão precisa acontecer de uma forma certinha, porque se a prisão não acontecer daquela forma, a prisão é ilegal e a prisão ilegal precisa ser relaxada. Então, como que alguns policiais corruptos no interior eles fazem? Eles prendem de uma forma ilegal e na hora que o cara chega na delegacia, eles falam: procura doutor fulano, ele já tem um esquema com um advogado. Esse advogado vai saber certinho o que está de ilegal na prisão e aí eles conseguem libertar o criminoso. Então a polícia praticamente trabalha todo um esquema de repasse do dinheiro do criminoso para o advogado e o advogado depois vai beneficiar essa polícia corrupta. Porque qualquer procedimento feito da forma irregular dá a oportunidade para o criminoso se safar. E o Sérgio Moro fez exatamente isso. Ele condenou o pessoal do Banestado de forma errada e aí o pessoal do Banestado, na segunda instância, conseguiu reformar a decisão. O Alexandre de Moraes e o Gonê não podem fazer isso. É preciso condenação sólida sobre o Bolsonaro para jogar para jogar fora a chave. Então, o que eu digo para vocês agora nesse momento é: acalmem, porque se tem uma coisa que o STF não gosta é do Bolsonaro. Não vai ter acordo para salvar o Bolsonaro. E o próprio Gonê já falou que vai sim denunciar o Bolsonaro. O Gonê foi claro. O Gonê não disse que, olha, estou estudando para ver se vou denunciar. Não, o Gonê não trouxe possibilidades de denunciar o Bolsonaro. O Gonê trouxe uma certeza que vai denunciar o Bolsonaro e ele simplesmente disse que está com uma estratégia de juntar todos os processos. É uma coisa completamente diferente, tá? E deixa eu pedir para vocês que, por favor, ajudem aqui no Pix 31 99769 2494, pix@estopa.com.br. A galera tá falando do documentário do ICL sobre Cuba. Eu vou ver ainda, tá, pessoal? Tá lá disponibilizado no ICL, que é o Eduardo Moreira vai para Cuba. Deve ser muito legal. Quando as pessoas pediam, me mandavam ir para Cuba, eu sempre falava: olha, manda a passagem que eu vou sim. Então, nesse momento eu digo para vocês que é legal, sim, assistir. Eu queria agradecer a Maria, a Célia e a Divanira que mandaram Pix. Queria pedir para todos vocês que mandem Pix aqui. Mas a prisão não deve ser pelo interesse do juiz, Estopa? Olha, Fábio Barreto, eu não estou fazendo uma aula de penal aqui nesse momento, não. Eu estou demonstrando para você quais são os interesses nossos. A prisão tem que acontecer por qualquer motivo, Fábio Barreto. Se for a prisão do Bolsonaro, eu não estou fazendo questão nenhuma que ela seja uma prisão regular, legítima ou irregular. Eu quero que o Bolsonaro seja preso e que não saia da cadeia. Então a prisão tem que ser sólida para o Bolsonaro não sair da cadeia. E a prisão não pode ser pelo interesse do juiz, a prisão é pelo interesse da sociedade. Eu tenho certeza que quem perdeu familiares com a Covid-19, principalmente pela falta de vacina, está nesse momento torcendo pela prisão do Bolsonaro. Então, se tem uma prisão que para mim pode ser injusta, que ela vai ser justa, é a prisão do Bolsonaro. Simples assim. Pode me criticar da forma que for, que eu não estou nem aí.
Olha o Pix, Demarco de Freitas, ajudem aí com o Pix, pix@estopa.com.br. E agora tem aqui uma sátira, a Folha, né? A Folha descobre que Alexandre de Moraes do TSE é o mesmo do STF. Gente, denúncia vazia endossada por Glenn Greenwald faz lembrar o Twitter Files Brasil, ao não expor absolutamente nada de ilegal. Fernando Fernandes, advogado e cientista político, explica a razão. Então tá aí, gente, olha, vai ser toda uma super exposição do Alexandre de Moraes. Nós teremos todo um movimento gadal falando que o Alexandre de Moraes não entra nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes se tornou persona não grata, vão chamar o Alexandre de Moraes de Nicolás Maduro brasileiro, vão fazer tudo enquanto é tipo de palhaçada. E aí, né, depois de toda essa brincadeira, nós teremos o que não significa nada, né? E Ana Clarissa fala, esperando por esse dia, Bozo na cadeia, já tem até fogos para soltar. E Bolsonaro na cadeia, interesse da sociedade, o Bolsonaro seja reeleito. Olha, tem várias sociedades, né? Tem um filme, inclusive, que um dia eu vou assistir quando o meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade deixar, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. E eu acredito sim, Fábio Barreto, que a sociedade do gado sem capim queira o Bolsonaro reeleito. Porque, olha, a sociedade brasileira conheceu a fila do osso por causa do Bolsonaro. A sociedade brasileira conheceu o desprezo da população quando o Bolsonaro deixou o povo morrer de Covid-19. A sociedade brasileira conseguiu conhecer o potencial destrutivo da desinformação quando o Bolsonaro mandou o povo ir para as ruas no momento em que o povo deveria fazer isolamento social. Então, a sociedade brasileira, que no momento em que teve a oportunidade de reeleger o Bolsonaro, não reelegeu, e olha, o Bolsonaro fez campanha com dinheiro público, motociata com dinheiro público, o Bolsonaro utilizou a Polícia Federal para interromper o processo eleitoral onde Lula tinha mais votos, mesmo assim ele não foi reeleito. O primeiro cara que não foi reeleito no Brasil, tá? Será que essa sociedade realmente tem interesse que o Bolsonaro seja reeleito? Não. Quem tem interesse que o Bolsonaro seja reeleito, na verdade, tem o interesse de manter o seu fanatismo com subsídio. O cara não consegue admitir que errou, ele não consegue admitir que é gado, porque ser gado dói, obviamente. Então ele continua nesse fanatismo, dizendo que quer o Bolsonaro reeleito. Mas no fundo, ele está querendo endossar a própria estupidez através da continuidade da estupidez. Olha, nunca vou admitir que errei, então vou continuar no erro para tentar sustentar que eu estava certo. Né? E faz parte, imbecil é assim mesmo. Muito obrigado, Creuza Amorim, que mandou aqui um super sticker. Façam como a Creuza, ajudem o canal aqui. Deixa eu liberar aqui os comentários. Léo, estão pedindo para ler o Pix, então manda para mim aí, Alana, se chegou Pix com mensagem que eu não tenha lido. Gilberto fala, nos prédios mais seguros do Brasil, eu sou o visionário polêmico nordestino. Eu não entendi esse prédios mais, nos prédios mais seguros do Brasil. A Sociedade dos Poetas Mortos, que a Alana falou comigo, que é muito legal, ela passou para mim até um trechinho, eu vou ver ainda, assim que eu conseguir vencer o TDAH. Alexandre de Moraes está trabalhando na seguinte maneira com os marginais verdadeiros, até que os dias de hoje vive fazendo criminalidade. Bom, gente, o pessoal do 8 de janeiro, eles precisavam ser punidos à altura, né? Prova de que esse tipo de coisa precisa ser punida é que nós tivemos movimentos semelhantes lá na Venezuela. Então, essas manifestações agressivas, elas precisam ser punidas até para que as pessoas consigam compreender o que é verdadeiramente democracia. Manifestações permitidas pela Constituição não são as manifestações com agressividade. E chegou mais um gado aqui, ó. Gado Douglas, a casa caiu pro Moraes. Caiu por quê, meu amigo? Olha, tem uma coisa que revolta as pessoas, e obviamente com todo respeito, se tem uma coisa que revolta as pessoas é a ideia de que juiz é Deus. Ninguém encosta em juiz porque juiz é Deus. Se juiz é Deus, Douglas, o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, é Zeus. Casa não cai para ele nunca, menino. Aqui, a casa pode cair para qualquer um. Para ministro do STF não cai nunca. Né? Saca isso. Tem cara que fez mais coisa errada que o Joaquim Barbosa, saiu
lindo do STF e aplaudido ali pela covardia, né, de tentar destruir um partido de trabalhadores no Brasil, ficou por isso mesmo. Provas de que o que ele estava fazendo é para aparecer na Globo, surgiram várias, ficou por isso mesmo. Agora, Alexandre de Moraes, denunciado pelo Glenn Greenwald. Não é. Que autoridade brasileira denunciou Alexandre de Moraes? O Glenn Greenwald. Aí acabou pro Alexandre ser bobo, menino. Aqui, põe o pé no chão. Entende um pouquinho. Nós não estamos falando de um Bolsonaro que é de origem humilde, acabou o mandato, cadeia. Nós estamos falando de um ministro do STF. É o cara que manda a Polícia Federal prender. Você acha mesmo que esse cara vai cair? A casa dele caiu por causa do Glenn Greenwald? Oh no. Aqui, vou te contar uma coisa. Juiz de primeira instância, Sérgio Moro, juiz de primeira instância. O Glenn Greenwald demonstrou todos os crimes cometidos pelo Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Não aconteceu nada. Você acha que vai acontecer com o ministro do STF? Realmente você está muito além muito além daquilo que pode ser compreendido nesse momento como capacidade mínima de entender o que está rolando. Hortência, muito obrigado, Hortência, que ajudou aqui. Muito obrigado, Marcos. O Marcos mandou: patriota de verdade é o Boulos, que fez projeto para salvar a Avibraz de ser comprada pela China ou Austrália e nossa indústria de defesa. Muito obrigado, então, Marcos, que mandou aqui o comentário a respeito do Boulos. Desculpa se eu demoro um pouco para ler os pics aqui, tá, gente? É porque às vezes eu concentro demais aqui. E aí, a Ana Lúcia Guerreiro tá falando aqui uma coisa simples aqui para você sofrer, Douglas. Alexandre de Moraes manda. Quando Alexandre de Moraes manda, o que é a realidade do resto? Obedece, menino. Então, sofra. Vocês pediram fora Dilma. O fora Dilma trouxe o Temer. O Temer indicou Xandão. Quem trouxe o Xandão foram vocês. Segurem isso, sofram por isso, agonizem por isso. O ex-Moro vai prender o Alexandre de Moraes Sambaú? É o Moro que vai prender Alexandre de Moraes. A galera tá aqui, vai que é sua, Xandão. Vou dar um recorte nessa parte do vídeo. Xandão é Zeus. Pode recortar mesmo que é isso. Se todo mundo fala que juiz é Deus, Xandão é Zeus. Simples assim. E gado desesperado, nesse momento, o maior desespero do gado é a impotência, gente. O gado se sente extremamente impotente porque não dá para encostar no Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro tentou impeachment contra o Alexandre de Moraes e só deu ruim para ele. Risaiada na cara dele. Então agora, de uma forma muito simples, o bobo que estiver achando que a casa caiu pro Alexandre de Moraes está acumulando a fúria do Alexandre de Moraes. Imagina que agora nós temos aí a Folha, né? Tá aqui. A Folha endossando essa perseguição contra o Alexandre de Moraes. A Folha merece ser investigada, Xandão. Que tal dar uma olhada aí, né? Os possíveis crimes cometidos pela Folha. Sapeca eles, Xandão. Vai, Xandão. Eu nunca te pedi nada, Xandão. Sapeca todo mundo que tá aí te cutucando, enchendo a paciência e já prende o Bolsonaro. Não espera, não. Cutucaram demais, desafiaram demais. É aquele negócio, né? O cara tá lá, o cara mexendo com você, enchendo a paciência. Chegou perto demais, dá um tapa na cara, sem dó nem piedade. Que aqui, já que o Xandão não tem medo mesmo, não precisa ter medo da reação, não. A Polícia Federal tá te protegendo. Se for pra rua fazer protesto, você manda pra cadeia. Por que você tá esperando, menino? Você vai esperar a Elon Musk ficar fazendo hora com a sua cara? Não. Manda prender logo essa galera. Manda botar Bolsonaro na cadeia. Porque aí... E até digo uma coisa. Tem uma metodologia que tem que ser utilizada pelo Alexandre de Moraes. Eu sei que a assessoria do Alexandre de Moraes usa minhas ideias, porque já várias vezes eu falei um treco num dia que no outro dia Xandão fez. Ou a gente tá muito sintonizado, ou então o pessoal escuta. E aí eu vou falar com vocês, olha, faz o seguinte, toda essa comunicação bolsonarista está sendo financiada pelos empresários que financiaram o 8 de janeiro e, obviamente,
tem essa questão do Elon Musk, que tá meio com raiva das decisões contra o X. Toda vez que tiver um comentário contra você nessas redes, manda prender um empresário. Você vai ensinar pela dor, igual ensina cachorro. Cachorro ensina assim, né? Fez uma coisa certa, ganha o petisco. Você fez errada, toma uma lambada ou um castigo. Faz isso, Xandão. Dessa forma. Você vai ver como que rapidinho vai ter respeito. Folha trouxe coisa contra Alexandre de Moraes, manda prender 3 empresários que financiaram o 8 de janeiro. Rede bolsonarista começou a atacar o Alexandre de Moraes, manda prender o Carluxo. Vai fazendo dessa forma. Toda vez que vier um ataque, responde com malignitude. Porque aí você vai mostrar, você vai realmente mostrar para esse pessoal quem manda e vai desincentivar. É simples assim. É dessa forma que a justiça brasileira tem que agir quando tentam chantagear a justiça. Porque tem motivo para prisão preventiva? Tem. Claro que tem. Então, olha, os bolsonaristas estão se levantando contra o Alexandre de Moraes. Vamos pôr Bolsonaro na cadeia um pouquinho aqui por causa desse motivo aqui que está aqui em segredo. Deixa o menino preso. Vai, chora para um lado, Bolsonaro ameaça suicídio para o outro, e aí vem mais encheção de saco, prende o Carluxo. Até de baixo para cima é melhor, né? Bolsonaristas encheram o saco, prende o Carluxo. Encheu o saco de novo, prende o Flávio. Encheu o saco de novo, bota o Bolsonaro na cadeia. O Elon Musk tá falando demais, fecha o Twitter. Pronto. E aí eu digo até mais, né? O Alexandre de Moraes devia fazer uma reunião nesse momento com o comitê do Congresso Nacional para aprovar uma rede nacional brasileira sem controle algoritmo de ideologia. Gente, isso vai ser uma bomba. Se aprova uma rede nacional brasileira igual tem na China, e que essa rede nacional brasileira ela tem o algoritmo ali inspecionado por todos os partidos, acabou a possibilidade de algoritmo beneficiar esse ou aquele. Nossa, gente, aí vai ser um pé na bunda do Elon Musk. E aos poucos a gente vai indo para o direcionamento muito básico. Tá indo contra a soberania nacional? Bloqueia e substitui. É isso que a China faz. Entra lá uma rede social que tá falando mal da China, tá tentando colocar o povo chinês como gado, bloqueia e a China faz uma rede igual e coloca para funcionar para os chineses. Simples. Os chefões do cheira-cheira estão soltos se achando poderosos. É exatamente, olha, tem que pegar esse pessoal e mostrar para eles que eles não mandam na República Federativa do Brasil. O dinheiro do Elon Musk pode controlar o aplicativo X, mas não necessariamente vai controlar o Xandão, simples assim. Prende a bancada evangélica da bala e do porre, né? Aí vai ser uma medida um pouco antidemocrática. Tem que mostrar para o povo que essas bancadas não contemplam o interesse da população. Mas o cara que já cometeu o crime, tá faltando ali, já tem motivo para prisão preventiva, tá faltando só prender, e ele continua cutucando, bota na cadeia. Parar com esse negócio de, não, é empresário, que não sei o quê, não vamos pôr na cadeia não, porque é rico, é de família, né, Xandão? Estão te pressionando a deixar aquele empresário, aquele outro fora da cadeia, saiu coisa aí te cutucando, bota na cadeia. Motivo para prisão preventiva já tem. Bota aquele empresário na cadeia, que rapidinho eles vão parar de financiar as redes bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal. Basicamente, agora nós já tivemos um movimento do Brasil para parar de comprar antenas do Elon Musk, isso é muito bom, deixa o Elon Musk um pouco com raiva, porque pensa, não vai faltar o dinheiro para ele, mas ele pensa, nossa, estão me desafiando, tira essa porcaria do X do ar, cria uma rede nacional, porque a partir daí nós vamos ter muito mais soberania. Sapeca Xandão, é o que diz Vera Lúcia Pimenta aqui. É exatamente isso, gente. Quando a gente pensa numa autoridade ou até mesmo um empresário de fora do Brasil cantando regras dentro do nosso país, o que a gente precisa, obviamente, é da soberania nacional, mostrando para esse empresário que aqui ele não manda nada. Pronto. Sapeca o Elon Musk, tira essa porcaria de plataforma dele do ar, porque já infringiu as regras muitas vezes. Pronto, tira essa merda do ar, coloca uma plataforma nacional, deixa essa porcaria fora do ar 30 dias. Porque nesse meio tempo todo mundo do Brasil vai para outra plataforma. Depois coloca essa bobiça no ar para ficar lá como segunda plataforma, pronto. E basicamente nós teremos
a soberania nacional. E o Fábio Barreto fala, Estopa quer uma ditadura. Depende, Fábio Barreto. Não sei se você está sabendo, mas os Estados Unidos estão bloqueando os aplicativos da China, acusando os aplicativos da China de fazerem o que os aplicativos americanos fazem, controlar a ideologia dentro dos países. Então, será que eu estaria, nesse momento, querendo uma ditadura se o Supremo Tribunal Federal, que é constitucional, começar a utilizar suas prerrogativas para proteger o povo brasileiro do controle de outro país? Será que realmente seria uma ditadura? Será que realmente seria uma ditadura pegar aquele criminoso ali que cometeu o crime, tem motivo para prisão preventiva, só está fora da cadeia porque não querem fazer escândalo, que é o caso do Bolsonaro? Tem motivo para prisão preventiva do Carluxo, tem motivo para prisão preventiva do Bolsonaro, só não colocam o menino na cadeia para não gerar desespero, não gerar tumulto, não gerar confusão. Será que realmente isso é pedir ditadura? Para de ter medo da confusão, Xandão. Vão fazer confusão com você de qualquer maneira. Sapeca agora o Carluxo, sapeca o Bolsonaro. Se tem motivo para prisão, prende. Começou a falar mal de você de novo, mete empresário golpista na cadeia. Pronto. Simples assim. E aí, nós vamos começar a ter respeito. A partir de aí, teremos respeito em relação às instituições brasileiras. Olha, se o próprio sistema vai falar com os youtubers, né? Olha, não fala muito do Xandão, não, porque Ana Lúcia Guerreiro queria ser o Xandão por um dia, né? Olha, é mais... Boa, Ana Lúcia. Uma coisa que Deus não podia fazer uma coisa dessa, porque senão eu ia fazer muita bagunça. Já pararam para pensar se Deus me torna Xandão por um dia? Nossa, eu ia fazer um estrago. Mas de qualquer maneira, tá aí, né? Estou próximo do Xandão, que já tem a careca nascendo aqui. E aí eu digo para vocês, né, nesse momento, é que não tem que ter dó do cara do criminoso bolsonarista que continua cometendo crimes. Os empresários bolsonaristas que estão sendo protegidos nesse momento, é hora do Xandão mostrar para o sistema. Se o sistema continuar atacando o STF, essa galerinha suas aí vai para cadeia. Pronto. Vamos, Xandão, faça acontecer. Tá aqui o pedido maravilhoso aqui da Angélica M. Xandão, faça acontecer. Tem motivo para prisão preventiva desse pessoal que está fazendo confusão? Bota preso. Bota preso, Xandão. Não tem dó, não. Lembra do Collor que ficou gritando lá, Bolsonaro? Pois é, o Collor não gosta de você não, Xandão. O Collor gosta do Bolsonaro. Tá na hora de prender. Norma Francisco fala, você é marvado. Eu costumo dizer que eu sou maligno. Cadê a enquete, Stop? Que enquete que você está querendo agora, Nascimento? Teve uma enquete aqui a respeito do pessoal gostar do Xandão ou gostar do Elon Musk. A maioria gosta do Xandão. Cláudia Salles, ser Gonê por um dia. Mas o Gonê não tem direito de dar ordem de prisão. O Gonê pede. Xandão manda. Então, Cláudia Salles, eu digo que ser o Xandão nesse momento é mais malignitude do que ser o Gonê. Porque, olha, o Xandão pode despachar ali uma prisão do Bolsonaro, decisão judicial cúmplice. O máximo que vai acontecer é choradeira do gado. O Gonê tem que pedir, né? O Gonê pedindo pode não ser atendido. E aí, o Chocolate, tu é uma piada. Não tem vergonha de falar essas asneiras após tudo que... O que saiu hoje, ô animal? O que saiu hoje, retardado? O que saiu hoje, basicamente, foi um jornalista falando que o ministro do TSE, que a Folha descobriu que é o mesmo do STF, que o ministro do TSE não cumpriu o rito. É isso que você tem contra o Xandão? É isso tudo que saiu hoje? Tenha dó. Tenha dó. Não, vou fazer diferente, né? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma gravação aqui. Eu vou pegar o telefone e vou gravar. Aqui, eu fiquei sabendo que o Bolsonaro que mandou derrubar aquele avião que caiu. E aí vão prender o Bolsonaro porque tem uma gravação falando que ninguém sabe de quem é, falando que o Bolsonaro... Cê bobo, menino. Aqui, indiferente do que tenha saído hoje, nada disso encosta no Xandão. Só que enfurece o Xandão. De uma forma muito simples. O que nós temos aqui de uma forma simples, todo o STF
na época da Dilma, tinha medo de chantagem da imprensa. Mas hoje não está assim. Hoje, quando o Alexandre de Moraes é chantageado pela imprensa, ele responde com sangue no olho. Então, esse rostinho maligno que você está vendo aqui, deixa eu colocar para você, Bolsonaro. Olha aqui, bolsonarista, tá vendo? Ó? Isso aqui é a cara do Alexandre de Moraes ao ser desafiado pelo Elon Musk. Essa é a cara do Alexandre de Moraes ao ser desafiado pelo Glenn Greenwald e ser desafiado também pelos bolsonaristas que agora estão falando dele. Você acha que esse camarada aí tá com medo da denúncia do Glenn? Não. Esse camarada é aquele negócio, né? Talvez quando o Alexandre de Moraes começa a ficar mais tranquilo e pensa, eu vou tirar férias, aí vai cutuca o Alexandre de Moraes. O que eu posso dizer para vocês que agora o Bolsonaro tá mais ferrado do que antes. Agora o bolsonarismo tá mais ferrado do que antes. E aí o Odair José Souza Cordeiro fala, gente, isso é o sonho. Isso é o sonho. Xandão tem que brilhar nesse momento e prender o Malafaia. Tem muita investigação contra o Malafaia. Muita. Só que elas não andam porque é líder religioso. Mas olha, ia ser uma coisa... Aqui, quanto mais a direita tá cutucando o Xandão, mais sanguinário e sem medo ele tá ficando. Tem uma coisa que nós precisamos concordar nesse momento é que todos os poderosos possuem medo de outros poderosos. Mas à medida em que vão desafiando o Alexandre de Moraes e vão perdendo o desafio, o Alexandre de Moraes vai percebendo que não tem ninguém que vai realmente conseguir prejudicá-lo. E ele já não está nem aí para isso. Eu acho que nós não estamos distantes das investigações chegarem nas igrejas evangélicas, porque os próprios evangélicos prometiam que iam fazer, ia acontecer, e olha, tá aí um monte de processos chegando em bolsonaristas, sapecada chegando nos financiadores do golpe, e eles respondem só com choradeira, né? Tem muitos empresários na Argentina morando na rua porque tentaram dar golpe. Agora, nessa circunstância, em que o Alexandre de Moraes já percebeu que não tem união na direita nada, já prendeu militar, já prendeu tudo enquanto é tipo de criminoso, e não tem aquela falada união, e tem pastores lá dentro da prisão, tem tudo enquanto é tipo de porcaria dentro da papuda, e nada acontece, a pergunta que eu faço para vocês agora é, vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai demorar para começar a pedir investigação e processo contra os religiosos? Porque uma coisa muito simples, vamos pensar um Silas Malafaia, não tem foro privilegiado, mas se o processo envolve alguém que tem foro privilegiado, e com certeza vai envolver, porque o Silas Malafaia, os esquemas dele são com políticos, cai na mão do Xandão. É simples assim. Acho que o Estopa é bipolar, eu também acho. Quer dizer, eu acho que não. Não, eu acho que sou. Quer dizer, acho que não, Fábio Barreto. Não, acho que sou sim, tá, Fábio Barreto? Não, sou não. Não, pensando bem, eu sou sim, Fábio. Não, sou não. Mas enfim, Marcelo Gomes, no meio do desespero, ele fala, Xandão vai parar nos quintos dos infernos. Marcelo Gomes. Provavelmente vai ser lá que ele vai mandar buscar o Malafaia, Marcelo Gomes, que o Malafaia provavelmente é sócio desse business aí, quinto dos infernos. Mas enquanto tiver bolsonarista para ser preso, pode ter certeza que o Xandão terá muita saúde e vai ficar entre nós. Já que você tá com raiva do Xandão, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho. Olha aí, ó. Deixa eu até fazer diferente, tá, gente? Exatamente por causa desse momento em que nós temos essa manifestação de ódio do Marcelo Gomes. Deixa eu ampliar o Xandão aqui, né, para valorizar bastante a careca do Xandão, para ver o desespero do Gomes, que tá aqui, ó, o cara que vai te fazer sofrer, Gomes. O cara que vai nos entregar a prisão do Bolsonaro. Deixa eu colocar ele bem destacado aqui pro Gomes agonizar. Tá aí, Gomes. Marcelo Gomes, tá aí, Marcelo Gomes. Esse cara que você tá pedindo para ir pro quinto dos infernos, não vai pro quinto dos infernos, não. Só depois que ele colocar muito bolsonarista na cadeia. Cláudia Salles Fonseca, Estopa é piroquinha. Bom, eu não sei em que sentido que você quis dizer, mas em um dos sentidos você acertou.
Cláudia Salles Fonseca. Leonardo, já sofreu de inveja dos mais de 200 milhões do Marçal hoje? Olha, como a Cláudia Salles Fonseca disse aqui que eu sou piroquinha, e eu sou um cara meio assim desconectado dessa coisa material, seria mais fácil eu ter inveja do Marçal se ele tiver 30 centímetros, 12,5, do que o fato dele ter 200 milhões, porque 200 milhões ele não vai usar nunca. Então, de uma forma muito simples, vai servir só para ele ficar fazendo graça. E eu vou te falar uma coisa que eu tenho, que o Pablo Marçal talvez não tenha. Talvez seja só de fachada, e eu tenho certeza que eu tenho. Eu tenho o amor da minha filha, tenho o amor da Lana, e será que 200 milhões do Pablo Marçal compra isso? Né? E aí eu falo com você, Cláudia Salles Fonseca, a questão da piroquinha é um problema sério, mas é um problema sério para a Lana, coitada, que tem que lidar com essa situação da piroquinha. Eu faço de conta que não sei o que é a piroquinha. E vamos nessa. Léo, calma, agora é vaza toga. Parques, o ovo do meu marido. Deixa eu liberar aqui. Xandão hoje vai puxar a perna do Marcelo Gomes. Bom, eu acho que o Marcelo Gomes, com esse ódio todo que ele trouxe aqui, ele está realmente sofrendo a opressão do Alexandre de Moraes. Olha aí, Marcelo, dá uma olhada nessa careca maligna. Dentro dessa careca tem um cérebro que anseia por prisão de bolsonaristas. Dentro dessa careca tem um constante 17. Toda vez que tem um bolsonarista, ele sapeca logo 17 anos. Então, sinta a dor de ter colocado o Xandão no STF. Marcelo, você e os outros eleitores do Aécio Neves, sintam o que vocês trouxeram para o Brasil. Vocês tiraram a Dilma. A Dilma ia sair de qualquer maneira. Mas vocês colocaram o Xandão. O Xandão não precisa passar por uma reeleição. Ele vai ficar no STF até os 75 anos de idade. Menino, sofra, agonize. Nada tira o Xandão. E como disse a Angélica, Xandão é o cara que faz acontecer. Então, agonize, Douglas, que esteve aqui mais cedo. Agonize, Gomes. Sofram. Porque esse Xandão aqui, vocês colocaram. Quando vocês tiraram a Dilma e colocaram o Temer. E agora que vocês colocaram, ele não vai sair junto com o Temer, ele não saiu junto com o Bolsonaro, ele vai ficar lá até a aposentadoria. Então, dá-lhe Xandão, sapeca Xandão, faz o bolsonarista sofrer, Xandão. Xandão, queria te lembrar que o Bolsonaro tentou pediu seu impeachment, tá? Sapeca sem dó, Xandão. A gente não tá querendo saber de lei, a gente não tá querendo saber de justiça, não. A gente quer o cara preso. Deixa eu agradecer aqui, Felipe Amorim. E ele disse, Felipe Amorim, pela primeira vez vejo você errar quando o assunto é comunicação. Não vê que esse papo de joias é frágil? As mais de 100 mansões sumiu da mídia? Felipe Amorim, eu acho que não, mas é claro que é opinião, tá? Porque ninguém é Deus na comunicação, Felipe Amorim. Eu acho que no caso das joias, o Bolsonaro acaba ferindo um pouco o ego dos bolsonaristas. Para falar sobre imóvel, é preciso demonstrar, da forma que fizeram com Lula, demonstrar para a classe média que o Bolsonaro conseguiu realizar o sonho que a classe média não consegue. Imóvel de praia tem que ter tem que ter sítio e tem que ter o imóvel, a mansão. Mas os bolsonaristas já meio que entenderam que os bolsonaristas, que a família Bolsonaro merece, que ela é representante da classe média. O Lula não merece porque ele é representante dos pobres. Mas a associação das coisas, as joias, o roubo de joias, leva à compra de imóveis. É uma forma da gente olhar para o bolsonarista e falar, Bolsonaro é ladrão. Então eu acho que não seria, nesse momento, uma comunicação errada, mas eu posso estar errado, claro. E aqui Ivan Santos fala, Xandão, orgulho nacional. Maura Caixeta Ferreira lembra os bolsonaristas que tiraram a Dilma e, por ironia do destino, trouxeram o Xandão. Sebastião Guedes, Léo, obrigado por nos ensinar o lado certo. E aqui o Olavo, né, o José Olavo fala, beijos no chifre de todo gado. E Rosa Maria,
Quem vai prender o Xandão, Rosa? Gente, para vocês terem noção de como o gado é imbecil e não tem noção do que é um ministro do STF, tem um vídeo da comemoração do gado quando publicaram o mandado de prisão, né? Invadiram o site do STF e publicaram o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Quando publicaram o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, o gado comemorou. A Angélica pediu para colocar foto do Xandão. Fala a verdade, Angélica, essa foto aqui oprime. Essa foto do Alexandre de Moraes, ela chega no bolsonarista como se fosse aquele estapeamento de cara. Passava aqueles filmes estranhos lá de zoeira a respeito da Segunda Guerra, e os filmes sempre tinham um cara que tirava uma luva e batia com a luva na cara do outro, assim. E imagina pegar um motor, colocar um pau assim lá no motor, um negócio, uma madeira assim, colar uma luva na frente desse treco e deixar girando o motor assim, dando tapas contínuos na cabeça do bolsonarista. É mais ou menos isso que acontece. O Alexandre de Moraes nessa live, a foto do Alexandre de Moraes, ela funciona aqui como uma máquina de estapear a cara do bolsonarista. Aí o cara fica puto, chega aqui e fala que o Alexandre Moraes tem que morrer, tem que ir pro quinto dos infernos. O que a gente faz? A gente ri. O que a gente pode fazer quando o bolsonarista sofre aqui o sucesso do Alexandre de Moraes? Ri. Força, ministro Alexandre de Moraes, os patriotários a caminho da papuda. Essa semana terá novidades. Tem ladrão de joias que não vai dormir. Agora, depois dessa cutucada no Alexandre de Moraes, eu acredito que vem malignitude aí. Essa careca aqui vai despachar prisão essa semana, hein? Tava faltando isso. Essa careca vai despachar prisão essa semana. E aí, eu queria trazer agora, que coisa interessante, né? W. Cost. Lula, cadê o relógio? Lula recebeu do Tribunal de Contas da União o direito de ficar com o relógio e decidiu devolver o relógio, enquanto o Bolsonaro foi escondidinho vender as joias e até o último momento tentou ficar com as joias, né? Usou o argumento que ganhou é dele. Coisa feia, né? Bolsonarista que consegue continuar nessa onda de continuar aí apoiando ladrão de joias. Ele, obviamente, ele nasceu para passar vergonha. Bom, deixa eu agradecer o carinho de todos vocês. Tá na hora de dar uma descansada. E a Cláudia Salles Fonseca fala: tô sem graça. Nada, Cláudia Salles Fonseca, você faz muita graça aqui na live, e os comentários que você traz são comentários que com certeza fazem muitos morrerem de rir. Eu tenho que segurar aqui porque eu tô ao vivo, então não fica sem graça. Você é, sem dúvidas, alegria aqui dessa live. Inclusive já trouxe outra: Lula vai devolver o redondo. O relógio do Lula é quadrado, tá, gente? Só para adicionar essa informação, o relógio do Lula não é redondo. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo carinho, pelas brincadeiras. São todas brincadeiras muito bem-vindas. Algumas brincadeiras que têm fundo de verdade, outras que trazem verdades, mas é assim que funcionam as brincadeiras mesmo. E a gente tá junto aqui de novo amanhã, às 5 horas da tarde, no Giro de Notícias. No Giro de Notícias eu tento ser um cara mais sério, tá, gente? Eu sou mais da análise. Quem não conhece o Giro de Notícias, participem. Durante o Giro de Notícias eu falo as notícias e tento fazer análises mais sérias. Deixo a voz do gado aqui para mais tarde. Quem puder ajudar, tá aqui, 31 99 769 2494. Obrigadão, gente. Valeu.